Meus amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu tenho uma palavra de Deus para você. Pode ter certeza que Deus separou você para ouvir essa palavra. Conforme diz o título do vídeo, somente aquele que foi separado para ouvir essa palavra iria clicar nesse vídeo. E você foi um homem, uma mulher separada para que pudesse ouvir essa palavra de Deus para a sua vida. 1 João, capítulo 3, versículo 9, a palavra vai nos dizer: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. De acordo com a palavra, o pecado ele separa as pessoas de Deus e as torna inimigas dele. No entanto, Deus enviou Jesus Cristo para quebrar essa barreira e assim então permitir que as pessoas recebam o perdão de Deus e se tornem amigas do Senhor. Deus ele quer abençoar a sua vida. Deus quer abençoar a sua casa. Deus quer te dar um bom relacionamento. Deus quer abençoar as suas finanças. Deus quer cuidar da sua saúde. Mas devemos confiar tudo nas mãos do Senhor. Quantas vezes você tentou fazer com as suas mãos e não deu certo? Quantas vezes você tentou com a sua própria inteligência, com a sua própria força e não deu certo? Quantas vezes você buscou ajuda em amigos e não deu certo? E aí você buscou ajuda dentro da sua casa, mas também não deu certo. A palavra do Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei. Revelarei coisas grandes e ocultas a qual tu não sabes. Deus ele quer ter mais intimidade com você. Deus quer ter mais comunhão com você. E para que Deus possa nos abençoar, é claro que sempre existem condições. Porque muitas pessoas pensam que Deus vai abençoar só de você ir no culto, um dia, 2 dias. Pessoas pensam que Deus vai abençoar se você colocar sua cabecinha lá e alguém colocar a mão para orar. A palavra vai nos ensinar em João capítulo 9, do versículo 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Primeira condição que Deus ele requer de mim, de você, é obediência e fugir da aparência do mal, do pecado. É claro que nós sabemos que nós somos falhos, sabemos que talvez iremos errar no dia de hoje, possamos errar no dia de amanhã. E não é isso que Deus está falando, que ele não ouve quem erra. Mas a palavra está dizendo que Deus não ouve aquele que vive na prática do pecado todos os dias, mesmo sabendo que é errado, e não faz nada para mudar essa condição. Um homem, uma mulher que já está com a mente cauterizada, que já está com seus pensamentos formados e não aceita a opinião bíblica e pensa que está certo em tudo que faz, em tudo que pensa. Esse Deus não vai ouvir. Eu digo para vocês, meus amados irmãos, que a primeira condição para Deus nos ouvir é analisarmos a nossa própria vida. Como você tem agido durante o seu dia? O que você tem falado? O que você tem pensado? O que você tem feito dentro da sua casa quando você acorda pela manhã? Como você trata sua esposa, seu marido e seus filhos? Quem é você quando você está na rua, longe dos olhares do pastor da igreja, longe dos olhares dos conhecidos? Mas saiba que nesses momentos também Deus está te vendo. Deus também está te vendo para te guardar, mas também Deus está te vendo quando você faz o que é errado. Deus está pronto a te abençoar, mas Deus também ele vai fechar os ouvidos se você continuar nas práticas ilícitas e não quiser mudança. Deus ele tem bênçãos para mim, Deus tem bênçãos para você, mas essas bênçãos dependem da minha obediência, da sua obediência. Se nós andarmos nos caminhos errados, eu posso orar, posso jejuar, posso fazer o que for, entregar meu dinheiro aos pobres, posso devolver dízimos, posso fazer tudo, subir monte, descer monte. A minha vida não vai mudar. E na maioria dos casos, existem muitas pessoas que pedem oração pelo YouTube, pelo Facebook, pelo WhatsApp, mas não querem mudar as suas atitudes. Acha que apenas por eu fazer uma oração, por um pastor fazer uma oração, por uma missionária fazer uma oração, a vida da pessoa vai mudar sem que ela mude as suas atitudes. Se você não mudar as suas atitudes, você não receberá a bênção do Senhor. Não adianta você subir monte, descer monte, conforme diz. Não adianta você dar o seu dinheiro.
Não adianta espernear, não adianta chorar. Se as velhas atitudes não mudarem, Deus não vai abençoar você. Abandone sua velha natureza. Abandone suas velhas atitudes. Abandone a ira, abandone a mentira, abandone a pornografia, abandone o adultério, abandone o roubo, abandone o suborno, abandone a fofoca e Deus abençoará a sua vida. A palavra do Senhor nos diz também que o salário daquele que não quer abandonar essas coisas é a morte. Porque Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O homem que está sendo advertido, a mulher que está sendo advertida, ela não deve ficar irada, não deve ficar irado, mas deve se alegrar. Porque o pai corrige um filho que ama. Imagina você que é pai, imagina você que é mãe, vendo o seu filho andando no caminho errado, mesmo você tendo suado para que pudesse dar o melhor para ele, você vai ficar muito triste. E o caminho daqueles que não querem servir a Deus, a Bíblia vai nos dizer que é a morte, porque Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas, por causa do pecado, por causa das suas próprias vontades, por causa dos seus próprios desejos, o homem ele segue o seu caminho. E há caminhos que ao homem parece bom, mas no final é morte. Então analisa a sua vida e volte-se para o Senhor. E a verdade é que sempre nós arrumamos desculpas quando nós não queremos mudar. Muitos dizem, este ano que vai entrar eu vou ser melhor. Esse ano eu vou ler mais a Bíblia, esse ano eu vou jejuar mais, esse ano eu vou fazer visita no hospital, esse ano eu vou ser um marido melhor, esse ano eu vou ser uma esposa sábia, esse ano eu vou ser um filho obediente, esse ano eu vou ser um bom patrão e este ano eu vou ser um bom empregado. Mas, no decorrer do dia, o cansaço, a fadiga, as distrações que o diabo coloca para nós, nós vamos caindo em cada uma de suas arapucas quando nós não estamos vivendo no espírito e sim na carne. E aí, essas coisas que nós prometemos vão ficando de escanteio, nós vamos ficando fracos. E a Bíblia diz, por isso há muitos fracos e doentes em vosso meio. Porque ao invés de nos organizarmos, porque ao invés de nos policiarmos, nós estamos mais preocupados com as coisas que o mundo tem do que com as coisas espirituais. Meu irmão, você está falando maluquice, eu não sou assim. Tudo bem, eu vou te fazer uma pergunta. Essa semana, quantas vezes você parou para ler a sua Bíblia? Essa semana, quantas vezes você pegou no celular? Mais do que pegou na Bíblia? Essa semana, quantas horas de oração você deu para Deus? Essa semana, quanto tempo você deu para as suas redes sociais? Nós sabemos o que nós fazemos de errado. Nós sabemos como receber as bênçãos. Leia a palavra, fuja da aparência do mal, se dedique em oração, seja persistente, não desista e fuja do pecado. Mas, conforme eu disse, sempre arrumamos desculpas e buscamos ao Senhor somente nos momentos de tristeza, somente no momento de enfermidade, somente nos momentos de calamidade pública. Aí muitas pessoas acabam querendo buscar ao Senhor com mais firmeza, com mais intensidade. Por que você não busca ao Senhor agora que você pode? Por que você não se arrepende agora? Por que você não limpa o seu coração e perdoa aquela irmã, aquele irmão que você tem que perdoar? Por que você não perdoa o seu pai, a sua mãe? Eu sei que talvez eles possam ter cometido atos que não agradaram ao Senhor, mas demonstre que é você que é cristão. Quando baterem na sua face, mostre a sua face de cristão para eles. Mostre com as suas atitudes no seu dia a dia que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, e vendo eles a sua atitude, eles se envergonharão e ainda podem se converter. Agora a palavra do Senhor vai nos dizer em Romanos capítulo 6, o versículo 6. Sabendo isto, que o vosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Romanos capítulo 8, no versículo 1 diz, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Quando nós andamos segundo o Espírito, ainda que você possa passar dificuldade hoje, nós cremos pela fé que Deus proverá a melhor coisa amanhã.
Como então nós vamos poder alcançar as bênçãos? Como nós vamos vencer? Sobre tudo que se deve guardar, conforme diz Provérbios capítulo 4, 23, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Segundo, desvia-te da falsidade da boca. Terceiro, afasta de ti tudo que não é bom perante os olhos do Senhor. Os olhos, guarde eles quando você estiver na rua, para que você não deseje a mulher do próximo, para que você não deseje o marido da próxima. Guarde os seus lábios de falarem mentira, de se levantarem falsamente contra o irmão. Guardem os seus pés de não andarem em caminhos tortuosos. Guardem as suas mãos para não se levantar contra ninguém, mas abre o seu coração para abençoar vidas. Tenha a palavra em ti, pois a palavra diz, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirá tudo e assim será feito. E a palavra vai nos dizer, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Talvez você está passando um momento de enfermidade, mas eu creio que o Senhor te cura em nome de Jesus. Talvez você está passando um momento de dificuldade financeira, mas eu creio que o Senhor provê, porque nunca viu o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passa fome. Talvez você está passando um momento de dificuldade no seu casamento. O Senhor é o nosso pastor e de nada nós teremos falta. Ele nos dará sabedoria para que nós possamos viver segundo a sua boa vontade, que é boa, perfeita e agradável. Confie no Senhor, descansa no Senhor, entrega os teus caminhos ao Senhor e mais o Senhor fará por nós. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Se você puder, feche os seus olhos nesse momento. Soberano Deus e eterno Pai, nesta hora eu apresento esta vida, a qual ficou até agora comigo ouvindo esta palavra. Eu não sei, Senhor Deus, a situação que ele está passando nesse momento, que ela está vivendo nesse momento, mas eu creio, Senhor Deus, que o Senhor tem poder para mudar essa situação, porque para ti nada é impossível. Senhor, entra na casa dela, entra na casa dele, muda a situação deste homem, muda a situação desta mulher, traz a paz que o mundo não pode trazer, traz a alegria que a bebida, que as drogas, que a prostituição não podem trazer. Enche-o com teu Espírito Santo, derrama sobre ele a paz e a alegria do Espírito, meu Pai. Derrama sabedoria sobre a tua serva. Assim eu abençoo e profetizo a cura, a libertação e a paz em nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga eu creio e tomo posse da minha vitória em nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sino de notificação para que você possa sempre receber vídeos como esse. Compartilhe com mais 3 pessoas e seja abençoado por Deus no nome de Jesus.